Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing e da publicidade do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe a Juliana Motti, que é Head de Marketing da Motorola. Tudo bem, Juliana? Prazer estar contigo aqui hoje. Prazer é todo meu, Pesotti. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. A Motorola é a segunda marca de celular mais vendida no Brasil, né? Como que vocês conseguem manter esse alto patamar de vendas com um monte de lançamento e tantas marcas entrando no mercado nacional? A Motorola já faz um tempo já que nós somos aí a segunda marca, né, de smartphones do Brasil. Vou te falar que esse mundo, né, de smartphones, de tecnologia, ele é super nervosinho, né? Então, por isso que você vê essa velocidade de lançamento toda hora, basicamente quase todo mês a gente vem com uma novidade aí para o consumidor. Mas isso faz parte, né, da nova estratégia da marca e também porque, assim, a tecnologia ela está ficando mais acessível, né, num ritmo muito mais rápido. Então, a nossa função é ver o que está sendo disponível, né, ver se atende aí uma necessidade do consumidor que já está latente, e aí a gente vai colocando isso em cima das grandes marcas que a gente tem, né, dentro das franquias da Motorola. Então, e isso faz com que, assim, o consumidor esteja sempre cada vez mais atualizado. E outra, né, o smartphone hoje em dia, ele é a extensão do nosso corpo, né, você não vê uma pessoa que não tenha um smartphone, né, e principalmente agora, né, nessa situação pandêmica que a gente também viveu, ele acabou virando até mesmo uma ferramenta de trabalho, né? Então a gente viu aí efetivamente, né, o uso proliferado assim de smartphone na população brasileira, e a gente tem uma marca que é o Moto G, que é um queridinho do Brasil, né? Uma marca aí que desde 2013, né, a gente vem construindo essa marca no mercado. Enfim, eu acho que a gente tem aí bastante novidades, e eu tenho bastante coisa aí para te contar ao longo dessa nossa conversa. Legal, eu queria pegar um gancho nisso que você falou, né? O mercado de tecnologia ele é muito dinâmico hoje, né? Não dá mais para ter data fixa de lançamento de produto como era 4, 5 anos atrás, você tinha um calendário certinho, né? Como que fica o marketing com esse calendário completamente flutuante, né? Vocês não têm como planejar algo daqui a um ano, né? Vocês têm que planejar algo daqui a 3 meses, né? Como que fica o trabalho do dia a dia de vocês? Uma loucura, né, Pesotti? Uma loucura. Mas é uma loucura gostosa, assim. Efetivamente, sim, a gente vem fazendo esse movimento, né, até mesmo de não ter essa data marcada, mais ou menos desde 2019, né, onde efetivamente, sim, a gente tinha, por exemplo, vamos lançar o Moto G, por exemplo, uma vez por ano, no começo do ano, era mais ou menos o nosso ritmo aí, né, de lançamento. E depois a gente começou, 2 vezes no ano, e agora, basicamente, ao longo do ano inteiro, a gente tem uma história aí e vai trazendo novidades, seja dentro de Moto G, seja dentro de Moto E, seja agora na nova franquia de Edge, né? O que acontece? A gente, na verdade, teve que se adaptar, né, a todo esse novo ritmo, né, de trabalho, mas o que a gente tenta fazer muito é estabelecer grandes posicionamentos, né, para cada uma das franquias. Então, isso também nos ajuda muito, porque, assim, as campanhas têm que ser um pouco mais perenes ao longo do ano, até mesmo porque muito do que está acontecendo agora são evoluções de uma grande campanha que a gente coloca no início do ano, né? Então, por exemplo, esse ano que teve aí bastante foi a 10ª edição, por exemplo, do Moto G, que a gente lançou o G100, né, o G30, G10, a gente até mudou a nomenclatura do que era o G Play, G Plus e tudo mais. Então, a gente marcou esse como um grande início, vamos dizer assim, do ano de campanha. E aí, ao longo do ano, por exemplo, até agora, quando a gente já lançou o G60, o G20, enfim, a gente vem fazendo, na verdade, uma sustentação desse posicionamento, né? Então, é mais ou menos como a gente também tenta se organizar, mas efetivamente é bastante acelerado, porque é muita peça, né? Enfim, cada lançamento aí você precisa pelo menos de um enxoval básico, né? De marketing para a gente colocar no PDV, para colocar no digital, para colocar até mesmo na TV. Então, a gente meio que se reestruturou internamente também para fazer com que as coisas, né, junto com as agências, junto com o nosso time, para que as coisas, né, também tivessem esse ritmo mais rápido também.
E como que fica essa sopa de letrinhas na cabeça do consumidor, né? Você falou de vários modelos que a marca tem, né? Como que vocês fazem para trabalhar essa lembrança de marca o tempo todo na cabeça das pessoas que recebem as informações? Quem é um adorador de marca, né? Um brand lover da Motorola, o cara nem sempre ele consegue distinguir, né? Quais são os lançamentos, os mais novos, tal. Quem não é, muito menos, né? Como que é trabalhar essa lembrança de marca no dia a dia com o consumidor? A gente, assim, quando a gente fala de conhecimento de marca Motorola, a gente tem mais de 85%, né, do share, vamos dizer assim, que a gente chama de awareness, né, no Brasil. Então, assim, a marca Motorola como mãe, né, a grande marca mãe, ela é bastante reconhecida já pelos brasileiros, e agora a gente trabalha bastante as franquias, então, que é o Moto G, né, que é o Moto E, agora o Motorola Edge. Então, o que a gente faz? A gente acaba sempre com a nossa base, né, nosso social. Então, a gente tem aí uma campanha que a gente chama de Always On, que é constantemente tem uma conversa com esse consumidor, e não só de produto, né, de posicionamento, enfim, a gente tem vários projetos que estão acontecendo, quando a gente fala do âmbito social, digital, né, e a gente também tem vários outros gatilhos, né? Até mesmo para ajudar com que os consumidores, por exemplo, consigam, dentro do nosso portfólio, identificar qual é o melhor produto para eles. Né? Então, por exemplo, através mesmo da PDP, então você coloca lá, eu quero câmera, eu quero um que tenha mais bateria, então a gente dá os modelos para essa pessoa escolher. Então, assim, existem várias formas, em vários canais, né, que a gente também faz esse trabalho um pouco mais didático, vamos dizer assim, até mesmo para todo mundo entender, né? E por que existe essa expansão de portfólio? Porque efetivamente a gente viu que existe uma necessidade do consumidor para isso. Né? Não é porque eu quero lançar, porque eu quero lançar. Não, porque efetivamente a gente sabe que existe uma pessoa que vai mais de entrada, né, que é algo mais básico, simples, tem gente que quer realmente algo mais, né, mais parrudo, mais de processador. Então, assim, a gente acaba dentro do portfólio vendo ali várias necessidades e formatando um produto que caiba tanto no bolso, né, da pessoa, do consumidor, quanto atenda essas necessidades mesmo da tecnologia, né, das funcionalidades do smartphone. A gente falou um pouquinho de pandemia, né? Com essas mudanças do comportamento do consumidor, né? Os mais jovens agora estão vendo um pouco mais de TV, os mais velhos estão ligados um pouco mais no celular, né? Quais são as tendências que vocês acharam que ia ser passageiro, né? Mas com o isolamento social, o home office que talvez fique mais tempo, vocês já perceberam que vai ficar mais para frente, que vai ser mais perene? Na verdade, assim, a gente viu a todo mundo, né, o mercado inteiro teve que se adaptar, né, a essa digitalização, que foi uma digitalização, na verdade, forçada, mas que eu acho que foi bem legal, né, até a gente viu, por exemplo, vários dos nossos parceiros varejistas, por exemplo, que tinham aí projetos engavetados nos escritórios já por 3 anos, querendo digitalização, e tiveram que mudar a chave, assim, em 3 meses, porque senão não acompanha, né, o que estava acontecendo. Efetivamente, acho que o e-commerce é né, a gente viu aí a entrada de milhões de pessoas agora que eram, vamos dizer assim, né, o analfabeto digital, e a gente viu eles entrando agora na rede, muita gente, às vezes mesmo por medo, né, do desconhecer, de comprar online e tudo mais. Então, a gente viu esse movimento que, efetivamente, a gente já viu que ele pegou um share ali das compras. Óbvio que o PDV físico ainda faz muito parte do faturamento, né, que é da categoria, mas a gente já viu que o online já está se estabelecendo com uma fatia bastante representativa disso. Né? Então, acho que assim, essa parte do e-commerce é um caminho sem volta. Né? Então, tanto assim, a gente como fabricante, que também tem, né, o seu comércio eletrônico, mas também os varejistas, né, então a gente vê todos os varejistas super colocando online, até mesmo essa parte, por exemplo, de WhatsApp, né, de outros formatos também de venda, né, a gente está vendo que, assim, por exemplo, o PDV ele ainda é muito importante, até mesmo porque o smartphone existe ainda, é uma necessidade de você pegar, né, de você ver aquilo fisicamente. Então, muitas vezes a nossa estratégia tá bom, eu vou vender online, mas eu vou ter algumas lojas estratégicas junto com o cliente para pelo menos ser como se fosse um showroom, né, porque a pessoa efetivamente precisa pegar. Né, difícil, por mais que você faça milhões de 3Ds, de realidade aumentada,
a pessoa quer pegar, quer saber se é pesado, quer saber se é fino, se pega bem na mão, né, aquela pega, enfim, tem várias coisas aí. Então, eu acho que efetivamente esse é um outro caminho que fica, e eu acho que também essa parte que já estava, mas se intensificou bastante, que são os milhões de geradores de conteúdo que a gente tem hoje em dia, né? Não só as influências, mas as pessoas também que acabaram fazendo seus próprios live commerces, sabendo trabalhar as redes sociais como pessoas físicas mesmo, né? A gente viu, por exemplo, aquele boom dos corretores no TikTok, a gente já vê um monte de tendência aí rolando nas redes, que está muito focado nessa questão, né, do vídeo, do conteúdo, das pessoas aí também driblando a situação financeira que elas tiveram também na pandemia, para também saber vender os seus negócios, né, então acho que tem bastante coisa aí que a gente viu, além também de todo, eu acho que as próprias empresas também, né, como a gente vai continuar esse trabalho, a gente viveu num home office forçado, mas agora eu acho que efetivamente as empresas também vão trabalhar no modo híbrido, né, e também fez com que as empresas que às vezes eram meio reticentes com essa coisa de home office, também começarem a perceber também as vantagens, né, porque existe essa vantagem, né, eu particularmente, por exemplo, eu acho que o meu time, ele ficou muito mais alinhado, muito mais todo mundo ali juntos, todo mundo teve o mesmo nível de informação, muito mais quando a gente estava fisicamente no escritório, né, então acho que a gente teve muitos ganhos, mas eu acho que a parte social precisa continuar, essa troca, né, tem que ter, então acho que agora o modelo híbrido, acho que vai ser bem legal também, para a gente continuar. Eu queria voltar um pouquinho numa parte da sua resposta, né? Você falou que os varejistas tiveram que acelerar suas vendas digitais. Teve empresa que ligou para vocês e falou assim, putz, me ajuda, né? Já que vocês são uma empresa de tecnologia, né? Como que vocês podem me ajudar nessa, né? Como que foi essa parceria entre uma fabricante que precisa vender, né? Vocês precisam dos varejistas para vender também, não dá para vender tudo no e-commerce próprio, com os varejistas que se viram com as portas fechadas e falam assim, puxa, e agora eu não vou conseguir vender mais, né? Como que foi essa parceria nesse momento difícil para eles, principalmente? Foi muito bacana, viu, Pesotti? Porque, assim, abriu muitas portas, assim, para a gente fazer projetos juntos, né, efetivamente, porque, às vezes, era uma parceria, assim, tá bom, é isso, esse é o pacote que eu tenho, você põe lá, põe na loja, etc. Agora, não, a gente teve a oportunidade de realmente fazer coisas cooperadas, né, com ideias conjuntas. Então, por exemplo, a parte de promotor virtual, a parte até mesmo dessa parte de WhatsApp, parte do live commerce junto com eles, a gente entrou em muitos projetos que às vezes era a primeira vez que eles estavam fazendo e a gente como Motorola estava lá junto para fazer, né, é um teste piloto, mas vamos junto, vamos ver o que vai acontecer, né, até mesmo nos apps, né, porque também os apps roda muito, dá para a gente fazer conteúdo, dá para fazer milhões de coisas junto com eles também nisso, então acho que assim, acabou abrindo uma porta de relacionamento muito legal da gente com os varejistas e operadoras também, a gente faz muito projeto em conjunto com eles. Acabam se unindo várias forças em prol das vendas, né? Exatamente. Na verdade foi e com isso as barreiras caíram, né? Muito. A gente é conhecido pela burocracia no país, Exato. né? Muito e-mail, muita aprovação. Você acha que essa lição veio para ficar também, né? Total, é isso que eu tô te falando. Eu acho que foi um pontapé que hoje a gente tem uma relação muito mais fluida, assim, com eles, em termos de troca de projetos mesmo, do tipo da gente como indústria chegar lá e falar, olha, eu tenho esse lançamento, tá aqui dentro do meu posicionamento, mas eu tenho uma ideia para você, olha, que tal? A gente está acabando de fazer um agora com o Motorola Edge, com todos os varejos, que é uma ideia Motorola que a gente fez para cada um deles, e eles foram extremamente receptivos, né, então, assim, mostra essa coisa do tipo que trabalhar junto, né, e quebrar às vezes uma barreira do tipo, varejista e indústria, né, que às vezes, não que não, isso era muito, vamos supor, duro, né, mas sempre tem as suas burocracias, como você falou, né, eu acho que isso acabou abrindo muitas portas pra gente, foi muito bom. Legal. E uma empresa de tecnologia, às vezes, que lida com muitos segredos, né? Muitos lançamentos que ficam guardados às 7 chaves, acabaram tendo que abrir um pouco mais, né, para outras pessoas entenderem também como funciona, né? Como você disse, o celular é uma extensão do corpo do brasileiro, né? Para muita gente é o primeiro computador, né? Teve Exato. gente que comprou celular para assistir aula, teve gente que comprou um celular melhor para trabalhar. O que isso muda para uma fabricante de aparelhos de celular especificamente?
rapidamente. A gente lembra que antigamente as telas eram maiores, aí as telas foram ficando cada vez menores, agora a gente vê todo mundo com o tijolão na mão, né? Antigamente era o tijorola, né? Que todo mundo brincava, é celular grande e tal. Agora todo mundo tem um celular grande, na verdade, né? O que isso muda para vocês na percepção de país para país, né? O que o brasileiro tem de diferente em relação aos outros? Bom, a gente, dentro da Motorola, o Brasil é bastante representativo, né, em termos de, tanto de base de consumidores, como faturamento. É claro que agora a gente está vendo bastante crescimento de Europa, Estados Unidos também, tanto é que a gente até às vezes brinca, né, é uma competição ali entre países de Motorola. Mas efetivamente, assim, tem algumas tendências que são bem alinhadas, vamos dizer assim, globalmente, né? Mas óbvio que, assim, a América Latina tem até mesmo comportamental, é um comportamento bem diferente do que a gente vê na Europa e Estados Unidos, até porque também existe uma questão de maturidade de marca, né? Aqui a marca Motorola no Brasil, até porque a gente já está aqui há bastante tempo e tudo mais, é uma maturidade muito diferente, por exemplo, na Europa, que está começando, nos Estados Unidos também, que ela está amadurecendo agora. Então, isso também muda, né, a conversa que a gente tem que ter, né? Tanto é que aqui no Brasil a gente já está com um approach muito mais de propósito, de marca, a gente já está naquele marketing 10.0, vamos dizer assim, enquanto os outros ainda estão bem ainda nos níveis mais básicos mesmo, de explicação muito ainda de features, de funcionalidade e tudo mais, né? Mas, voltando à sua pergunta, o que eu acho, né? Eu acho que, assim, a gente, vendo todos esses comportamentos, o que a gente tenta fazer é entender isso, né? E ver, por exemplo, quais funcionalidades que a gente pode estar falando mais, né? Porque, assim, um smartphone, Pesotti, é até muito engraçado quando a gente vai discutir isso no lançamento, né? Ele tem tantas funcionalidades que você tem que escolher, né? Você tem que, eu sempre brigo muito lá com todo mundo, eu falei, não dá para a gente falar tudo ao mesmo tempo, porque senão a pessoa não vai entender. Então você tem que elencar ali os 3 principais e, óbvio, depois em outros canais você vai desdobrando os outros benefícios, né? Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar, olha, esse smartphone vai ligar, o que está acontecendo? O que as pessoas estão indo mais atrás? Né? Então a gente viu muito, por exemplo, agora, que era essa questão do vídeo, que é a questão de você fazer entrar numa rede social, né? O que essas pessoas estão buscando? Então, por isso que a gente bateu muito, por exemplo, a gente tem uma função agora que chama captura dupla. Você filma, então você se vê e você vê a outra pessoa, que é a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa questão de você fazer esse seu vídeo, né? O vídeo de 8K, de você ter um som bacana. Então, a gente foi vendo também dentro dos recursos que a gente tem aqui, quais eram as principais tendências que o pessoal está pedindo, que o consumidor está pedindo. E aí, nisso, a gente ia formatando também nossas campanhas, né? Então, acho que, assim, é um entendimento ali do momento, né, do que está rolando. Principalmente, a gente trabalha muito com social listening, né, que é essa varredura, assim, dos comentários de rede e tudo mais, para que a gente tenha insights para isso, né, saber o que comentar. Óbvio, tem sempre um ponto aí principal do que efetivamente de inovação que a gente está trazendo, mas também como trazer isso como um use case que seja funcional para o consumidor, porque também inovação por inovação, muito obrigada, né, mas o que eu faço com isso? Então, a gente é muito preocupado com esse ponto também. Às vezes tem uns aparelhos que filmam uma qualidade tão grande que a gente nem sabe para que vai usar, na verdade, né? Exato, exatamente. Então, a gente tenta fazer também essas, como é que se fala? Que a gente chama muito de use case, né? Que é efetivamente, o que você vai fazer com isso, né? Como que eu posso te ajudar com essa determinada funcionalidade, sei lá, alguma coisa no seu dia a dia, né? Por que eu facilito para você? A gente tem muito isso dentro do DNA da Motorola, né? Que a inovação, ela tem que ser relevante, ela tem que fazer sentido na vida do consumidor. Né? Então, é um pouco disso, óbvio, a gente vai trazer, você vai ver lá o processador mais rápido do mercado, tudo mais, mas por quê? Porque é um cara, de repente, que ele curte isso, ele quer um telefone mais rápido, ele quer jogar um jogo melhor, então isso a gente vai dentro das nossas, tanto da campanha, quanto de social, tanto na playlist do YouTube, lá no How To, a gente começa a explicar isso para o consumidor, né? Legal, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essas conversas entre marcas e entre consumidores e para falar um pouco mais sobre publicidade. A gente tem um passado, mas
Em algum momento da história esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. 4 exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro. Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Juliana Motti, que é Head de Marketing da Motorola. Juliana, hoje os anunciantes eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? As empresas de celular, por exemplo, disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas de celular, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. Hoje a gente nem sabe se a Motorola faz só celular, na verdade, né? É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar no meio dessa mudança toda e como que é trabalhar essa lembrança de marca nesse momento que a gente recebe tanta informação de todos os lados? Isso é uma pergunta bem bacana, assim, Pesotti, porque acho que de tudo que você falou, né, do tipo dos streamings, quer queira que não, eu transmito isso, né, a partir do smartphone. Então, assim, ele é como se fosse uma base ali que é extremamente responsável por todos os serviços que você falou, né. Então, mas sim, efetivamente, assim, a gente briga aí por, como a gente fala, um share, né, da cabeça desse consumidor, que efetivamente a gente precisa de uma estratégia que a gente esteja aparecendo ao longo do tempo, o tempo todo, e mais do que só aparecer, eu acho que antes, né, quando a gente olha para trás, assim, a gente falava muito, da frequência, né, agora não, a gente também tem que ter uma frequência, mas eu acho que, assim, a marca, ela tem que também se mostrar com um propósito para esse consumidor, né, a pessoa, muito além, óbvio, do produto, da qualidade, da confiança, ela também quer saber para que a sua marca existe, né? O que ela está fazendo, qual o propósito e tudo mais. Então, acho que a gente, além de ter essa parte, óbvio, básica da questão, né, da frequência, de ter, assim, uma campanha always on, que está sempre ali presente junto com o consumidor, e aí, óbvio, a gente estuda bastante a nossa base, onde esse consumidor está, o que ele consome, né, se ele está mais numa audiência, por exemplo, de entretenimento, muito mais de esporte, muito mais de música. Então, a gente tem alguns territórios que a gente trabalha muito dentro da Motorola, que é por conta disso também, né, de entender o que as pessoas gostam também e onde a nossa marca seria muito melhor recebida, vamos dizer assim, para ser lembrada também, além da gente também trabalhar toda uma questão de posicionamento, né, até só para dentro disso, esse ano, a gente está com uma plataforma de marca que chama Power to Empower, né, e aqui no Brasil a gente traduziu isso como poder para quem faz acontecer, né, então, assim, a gente até trabalhou junto com a Ana Vitória, a Magic Paula do esporte, a Camilota, que é uma menina também da parte de território de gaming, que é você, na verdade, assim, colocar pessoas que foram atrás dos seus objetivos, que conquistaram o espaço, né, e usaram ali, a Motorola, né, vem nisso como uma ferramenta, né, uma ferramenta para facilitar os seus objetivos, seja eles quais forem, né, porque efetivamente você ali hoje é uma ferramenta, né, além de tudo, além de fazer chamada e tudo mais, mandar WhatsApp, você é uma ferramenta ali poderosa de trabalho também, né, então eu acho que assim, tem aí um estudo muito grande da parte, né, do consumidor, então a gente está sempre olhando muito o consumidor, o que ele consome, o que ele gosta de ver, e também a gente gosta de entender muito a forma como a gente vai falar com eles, né, porque eu acho que só assim também, quando você tem uma entrada, ainda mais quando você tem muita competitividade, né, uma entrada com um pouco mais de propósito, um pouquinho mais pensada ali, você acaba chamando atenção, né, para a sua marca, do que só ficar ali como paisagem e a pessoa nem te notar, né, então a gente tem um trabalho bastante grande, né, tanto interno quanto com as agências, de cada vez mais a gente entender qual a mensagem que a gente vai passar com o público, qual canal, enfim, né.
Você falou da importância dos influenciadores, né? Você citou alguns criadores de conteúdo e pessoas famosas que trabalham para a empresa hoje. Como que é fazer essa análise de quem que vocês querem que esteja atrelado à marca de vocês? A gente tem muito cancelamento em rede social, tem muita disputa política, né? Como que é escolher uma pessoa para ela que ela seja porta-voz, né? Uma embaixadora da marca, e de repente se ela derrapar um pouquinho, isso esbarre na reputação de uma marca como a Motorola, que é super conhecida. Como que é tomar esse cuidado e ter esse relacionamento com esse famoso ou não, com esse criador de conteúdo? Como que isso tem crescido muito, né? Como que é isso? Muito. É assim, Pesotti, é como a gente sempre fala, né? Assim, a gente nunca pode colocar a mão no fogo por ninguém, né? Porque hoje tá tudo bem, mas amanhã pode acontecer alguma coisa assim. Acho que todo mundo que trabalha, da mesma forma, por exemplo, como eram as propagandas antigas que também tinham celebridades, é o mesmo risco, né? Toda vez que você trabalha com uma pessoa famosa, mais conhecida, é um risco que você tem. A gente, óbvio, sempre procura estudar bastante essas pessoas, né? Acho que nesse caso, por exemplo, dessa campanha, que a gente tem aí um propósito muito claro, a gente tinha um perfil muito claro que a gente tinha que ir atrás, né? Acho que isso também é legal, que é pessoas, na verdade, que, assim, elas conquistaram um espaço, né? Então, por exemplo, a Camilota é uma menina que, óbvio, agora ela é grande, mas ela também começou ali pequena e ela foi uma menina dentro de um território extremamente masculino, que era o gaming, e hoje ela faz campeonatos para mulheres de game e tudo mais. Então, a gente foi vendo a historinha. Ana Vitória, por exemplo, são meninas que vieram lá, né, do Tocantins e tudo mais, e que também, junto com a sua poesia, música, cresceram, né? A Magic Paula, né, que é uma super, né, atleta olímpica, e que agora está fazendo um trabalho junto com a Confederação Brasileira, e também está treinando meninas para as próximas Olimpíadas. Então, assim, a gente tenta sempre resgatar o histórico, né, dessas pessoas, e também ter uma relação muito próxima, tá? A gente tem uma relação muito próxima com todas elas, é uma relação extremamente aberta, né? Não é puramente, tipo, comercial, a gente tenta realmente trocar ideia, né? Então, assim, uma vez que elas também são embaixadoras, a gente faz trocas, né? Então, pergunta, às vezes tem uma ideia, troca com elas o que elas acham. Então, acho que também isso facilita a relação do influenciador com a marca, né, para a gente, exato, não correr o risco, de repente, de ter um deslize, né, ou como a gente vê, principalmente no mercado de smartphone, que às vezes você contrata uma pessoa, aí, de repente, ele está no Stories usando outro, que isso acontece também bastante, mas é um risco, assim, não tem como, é um risco, mas a gente tenta, pelo menos, né, reduzir esse risco, entendendo a pessoa, conversando, enfim, tendo um relacionamento bastante próximo com eles. Você falou de pessoas que usam celulares, às vezes é alguém que filmou, né? E aí aparece lá, não tem jeito. Total, E de qualquer jeito, a marca, num momento desse, precisa responder, fazendo piadinha própria ou não, para os consumidores na rede social, né? E muitas vezes essas piadinhas, às vezes, são mal entendidas, né? Não são bem claras, né? As marcas hoje, elas têm direito de errar também, e se errar, o que tem que fazer? Tem que pedir desculpa e seguir o jogo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, isso é bem interessante, né? A gente fez uma mudança muito grande na parte de social lá, desde o ano passado, mais ou menos, na marca, né? Onde a gente efetivamente começou a ter uma conversa muito mais, um engajamento melhor, né? Antes eu acho que assim, a gente era muito, lançou, legal, mostra lá o postzinho, agora não, agora efetivamente a gente entra nas conversas, né? A gente fala com as pessoas e efetivamente, assim, uma vez que você faz isso, você também tem que estar aberto exatamente a questionamentos, né? Você tem a troca, e a gente sabe que, né, no social as pessoas, elas se encontram de tudo ali, né? Então você tem que estar extremamente preparado. Mas eu acho muito legal e tenho visto os movimentos, né, de muitas empresas, especialmente, por exemplo, quando tem alguma derrapada, de como existe esse posicionamento de que sim, a gente também pode errar, porque afinal de contas as empresas são feitas de pessoas também, né? Mas eu acho que depende muito qual é a maturidade que você vai fazer essa resposta, também qual é o posicionamento que essa marca já tem, né, perante esse consumidor, né, e a abertura que ela dá para fazer essa brincadeira.
né? Mas eu acho que tem marcas que trabalham muito bem esse tipo de crise, vamos dizer assim, né? E que acabam saindo-se até mais simpáticas, melhores, enfim. Então, eu acho isso super bacana, né? Porque efetivamente é isso. Eu acho que, e principalmente a gente como Motorola, a gente sempre se posicionou como uma marca muito próxima, né? Não é uma marca séria, distante, não, ela é próxima. Né? Tanto é que isso faz parte do DNA, a proximidade e tudo mais. Então, eu acho que também depende muito já como é o posicionamento da marca, né? E como a gente vai lidar com isso. A importância do que a marca fala para o consumidor também tem crescido, né? Estudos recentes, tem o Trust Barometer da Edelman, mostrou que as pessoas hoje elas acreditam muito mais do que nas coisas que as marcas dizem, né? Isso tornou a importância do que você fala muito grande, né? Hoje é muito mais relevante do que você fala. Comunicar de forma assertiva hoje é fundamental, né? Nesse mundo cheio de canais, como que é não errar o alvo, né? Não fazer, de repente, uma publicidade para quem não quer comprar celular, falar ter um posicionamento mais duro, descer do muro, às vezes, se posicionar em algumas situações. Como que é estar nesse pulso do dia a dia? Como que é ser essa pessoa responsável pelo que uma marca como Motorola vai falar? É uma super responsabilidade, mas eu acho que assim, a gente trabalha ali com uma equipe, né, grande, assim, de pessoas e muita gente junto, principalmente também a parte de PR, né, e tudo mais. A gente tem um posicionamento muito claro, né, pessoal, eu acho que assim, como a gente quer se colocar como marca, e efetivamente, assim, a gente também tenta ser bem transparente e claro quando aparece alguma coisa, ou a gente também tenta responder, por exemplo, quase todos os nossos posts, a gente tem ali alguém, por exemplo, tem algum problema com o smartphone, ou não chegou uma atualização, a gente tem sempre uma pessoa do SAC que vai lá, olha, dá um direct para mim, que me fala o que aconteceu, enfim, então, assim, a nossa tentativa é responder o maior número de pessoas, né, quando necessário, e também a gente se posicionar quando, às vezes, não faz sentido, né? Então, a gente, às vezes, também se posiciona na rede, falando, olha, sei lá, se alguém falou alguma coisa, a gente coloca lá, olha, nós não somos a favor disso, bababá, bababá. Então, a gente também faz esse tipo de movimento, né? Mas sempre de uma forma extremamente delicada, muito dentro do tom de voz que é da marca, né? Do nosso guia ali de como a gente trabalha o social. E eu acho que assim, a gente também tem um treinamento muito grande, né, junto com os nossos parceiros, né, tanto as agências quanto a parte de serviço de atendimento, todos eles têm que estar alinhados com esse mesmo tom de voz, né, e com o mesmo, e com a mesma mentalidade mesmo, né, de quais são as regrinhas ali, aqueles do's and don'ts, né, o que fazer, o que não fazer, para a gente, na verdade, ser sempre o mais transparente, simpático, educado, né, com o consumidor. Legal. Você trabalhou muito tempo na área farmacêutica, né? Como que você foi parar na tecnologia? Ai, Fezotti, na verdade, assim, eu comecei na alimentar, aí depois eu trabalhei também um pouco de skincare, essas partes. A parte farmacêutica, eu fui na verdade foi bacana, eu falo que para mim foi como se fosse um MBA alive, assim, porque eu peguei uma startup, né, efetivamente eu sentei ali com os sócios do negócio, fiz a parte de qual era o pipeline, estratégia de marca, tudo bonitinho, assim, que é bem diferente, é um mercado extremamente diferente, é muito mais restritivo também, né, porque tem Anvisa, enfim, você mexe com outras coisas. E a parte de tecnologia, vou te falar que, assim, acabou caindo no momento que eu, na verdade, eu estava ainda em licença maternidade, né, e eu, na verdade, já estava querendo fazer uma mudança, porque eu sempre adorei conhecer outros mercados, ver como é que funcionava, e acabei entrando, eu vou te confessar que, assim, eu não tinha ideia de como era o mercado de tecnologia, assim, gostei, eu era usuária, né, tipo, como consumidora, mas eu não sabia efetivamente como ia ser o dia a dia desse mercado, né? E eu te falo que, assim, é uma loucura, sim, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Você aprende muito,
né? Você tem, assim, pelo menos a gente aqui no Brasil, como time, a gente pode testar muita coisa, a gente faz muito projeto legal, né? Então, e o Brasil ainda, como ele tem muito, a gente pode fazer muitos cases também para depois ter referência para outros países do mundo, para a Motorola. Então, a gente faz muitos testes, né? Que eu acho que isso é legal, porque também eu acredito muito nesse fast fail, né? De você tentar, você errar e ir para a próxima, né? Então, porque efetivamente nunca tem uma receita de bolo, né? Eu acho que assim, eu participei, eu acho que eu fiz minha formação de marketing na Unilever, que eu considero uma baita empresa, uma baita escola, mas assim, as coisas mudam, né? Efetivamente, o mundo também do marketing é muito dinâmico, e eu acho que não tem coisa melhor do que você ir fazendo, tentando e fazendo de novo, né? E eu acho que com isso e com essa pegada também, o meu time, a gente vem fazendo muita coisa, descobrindo muita coisa nova, né? Enfim, então é um pouco isso a minha carreira aí. Legal. Você falou de receita de bolo, né? Uma última pergunta. Acho que quase todo mundo conhece a assinatura musical, né? Sound branding da Motorola, que é o Hello Moto, né? A gente às vezes ouve o barulhinho e aí responde, né? Que é a assinatura da marca, foi durante muito tempo. Como criar alguma coisa assim, hoje em dia, que seja tão assertivo no mundo que a gente tem tantas possibilidades? Não, é assim, eu acho que então tem algumas já características da Motorola, que é por isso que eu falo, é uma marca muito gostosa, né? Acho que o Hello Moto é essa assinatura, né, auditiva que não tem como, você sabe, né? Tem desde o ringtone ali que tá tocando, tem quando alguém fala, às vezes você vê muitas pessoas às vezes falando Hello Moto quando vai atender. Enfim, eu acho que é um trabalho, é aquilo, né? É o trabalho ali da formiga, de você bater, de você ir escrevendo a sua história, fazendo as pessoas se relembrarem para você chegar neste ponto, né? Não é algo que da noite para o dia vai acontecer. Eu acho que, assim, hoje em dia está cada vez mais difícil, né, da gente conseguir construir assinaturas como essas, até pelo fato de você ter milhões de e-mails, uma dispersão, uma fragmentação muito grande da questão de mídia e de como você faz, e até mesmo dos próprios consumidores, né, que estão muito mais segmentados do que antes. Mas hoje, por exemplo, o que a gente também está fazendo, e é inovador para dentro dessa indústria de tecnologia, do smartphone, a gente também trouxe uma assinatura olfativa, né, que a gente colocou um cheirinho Motorola dentro das caixas do telefone. Então, esse é um outro formato para você ter uma experiência de unboxing totalmente diferente e para você também começar a registrar a marca, né? Então, assim, essa assinatura olfativa está dentro das caixas dos aparelhos, ela vai estar dentro dos quiosques e também das lojas da Motorola. Então, assim, também é outro formato que, além de toda a parte visual, você tem também outros sentidos que você começa a estabelecer outro tipo de relação junto com o consumidor, né? Então, eu acho que, assim, isso é bacana também. É outro projeto piloto que a gente colocou. Eu pessoalmente participei desse projeto, foi muito bacana, a gente fez junto com a Firmenich, que também para eles foi super legal, porque é a primeira vez, né? Até é engraçado a gente falar, porque a gente falava assim, tá, mas qual é o cheiro de tecnologia, né? O que é? Né? Então foi muito bacana, a gente fez uma varredura, então assim, é um cheiro mais metálico, é um cheiro de sabe, essas fragrâncias finas, é um cheiro, o que é? E depois a gente levou isso para o consumidor também para a gente entender, né? Então foi muito legal esse projeto. E é com isso, né? A gente foi atrás, então, para ter essa assinatura aí, para a gente pegar mais um pedacinho aí da memória desse consumidor também para a gente. Legal, então a gente vai ter que ir na loja para conhecer o cheiro da Motorola agora. Comprar o Motorola também, Pesote. Tá bom, fechado. Ju, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Boa sorte aí no desafio de escrever a história da Motorola aqui no país pra gente. Obrigada, Pesote, foi um prazer. Legal, você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. A gente tem mais de 100 episódios aqui no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quiser saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação. Toda segunda-feira, 14 horas, a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. UOL.